Olá, bom dia! Hoje a gente vai falar sobre vontade de comer. Muita gente me pergunta sobre isso e como que a gente lida com essa vontade de comer ao mesmo tempo que quer emagrecer. Como a gente faz para conciliar essas duas coisas. Então esse vai ser o tema da live de hoje, que é vontade de comer. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para Merícia, para Regina, para Carlen, para todo mundo aí que está chegando, para Edna. Bom dia para nossa live de domingo, encontro com o Felipe. Peço para vocês apertarem o coraçãozinho aqui já, enviarem essa live para as pessoas, que hoje a gente vai falar sobre vontade de comer. Essa pergunta aí que eu recebo tanto de mas o meu problema é que eu tenho vontade de comer, o que eu faço? Vamos conversar sobre isso, porque vontade de comer é uma coisa que praticamente todo mundo tem. E se isso fosse um impedimento para você ser mais saudável, para emagrecer, ninguém ia conseguir, tá? Então não tem problema ter vontade de comer, a gente só tem que aprender a lidar melhor com isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Acender essa luz aqui, fica um pouquinho melhor. Então, bom dia para todo mundo. Como sempre aqui nas lives de domingo, eu tiro as dúvidas no começo da live. E aí depois a gente entra no tema, tá? Até porque o Instagram demora um pouco para avisar meus seguidores que a live começou. Então, por isso que eu peço para apertarem um coraçãozinho, peço para enviarem a live para as pessoas, porque o Instagram demora bastante aí para avisar que começou a live. E aí as pessoas não sabem. Então, bom dia e fiquem à vontade para colocar as dúvidas que vocês tiverem em relação ao emagrecimento, alimentação, ganho de massa magra, qualquer coisa aí, relação proteína e energia, podem enviar mensagem, tá bom? Que aí eu vou respondendo aqui para vocês. Bom dia para Mônica, tô vendo aqui que tem várias pessoas aqui que são da escola de emagrecimento, os meus alunos. Eu vou até avisar ali nos grupos dos alunos da escola que está começando a live. Deixa eu avisá-los aqui, que geralmente eles gostam de assistir. Deixa eu avisar aqui, aproveitar. Enquanto isso, vocês podem ir colocando as dúvidas aí. Espera aí. Enquanto isso, deixa eu só avisar aqui todos os alunos da escola que está começando mais uma live. Pronto. Pessoal, eu queria só dar um alerta aqui para vocês. Eu recebi uma mensagem agora há pouco de uma pessoa que disse que pagou um Pix aí de R$10 para receber mais informações sobre emagrecimento. E definitivamente não fui eu, nem ninguém da minha equipe, tá, que passou isso. Tenham muito cuidado para pagar essas coisas. O que eu tenho aqui para oferecer para vocês são meus livros, são meus produtos, e não pedir um dinheiro para enviar uma informação ou qualquer coisa relacionada a isso, tá? Tenham muito cuidado para não cair nesse tipo de coisa. Infelizmente a gente não tem muito o que fazer, então fiquem muito atentos a essa questão, tá? Não vou sair pedindo dinheiro ou coisa assim para vocês, tenham muita atenção em relação a isso, tá bom? A Edna perguntou se essa live tá no YouTube. Essa não tá não, tá? Hoje é só no Instagram mesmo. Bom dia para Maria Raimunda. Bom dia para Marília. Creio que estamos com som sim, Kátia, porque até agora ninguém reclamou. E geralmente quando tá sem som, todo mundo reclama do som, tá bom? O tema de hoje é vontade de comer. Até me confirmem aqui, vocês estão ouvindo, estão conseguindo me ouvir bem aqui? Me confirmem para eu saber, tá bom? O tema é vontade de comer.
E queria saber aqui de vocês se vocês sofrem com essa questão, com essa coisa da vontade de comer, é difícil para vocês de lidar com isso. Como que é? Me coloquem aí no chat essa relação da vontade de comer. Bom, a gente come, vamos dizer assim, por dois principais motivos, né? O primeiro é a fome, né? É um motivo básico aí da gente se alimentar, a gente tem fome e a gente come porque a gente necessita dos alimentos para sobreviver. A gente necessita dos nutrientes, a gente necessita da proteína e até da energia dos alimentos para sobreviver. E a fome é uma maneira da gente buscar isso, porque se tiver um indivíduo sem fome, ele vai acabar morrendo, porque como ele vai saber que ele tem que comer? Pelo menos ali antigamente, né? Hoje a gente já sabe que tem que comer e tal, mas antigamente não, você precisava de um impulso para a pessoa ir atrás de comida. Ainda mais quando a gente não tinha comida fácil, né? Porque, eu vou lá lutar com um animal selvagem para me alimentar dele. Para que eu vou fazer isso? Eu posso até morrer. Porque você vai estar sentindo muita fome e se você não tiver comida, você também vai morrer. Então, é um impulso para a gente ir atrás da comida, né? A fome. Esse é um dos motivos da gente comer o principal, né? Que nós comemos, animais comemos, etc. Mas a gente, principalmente hoje em dia, a gente também come por outros motivos, que é a vontade de comer. A gente tem vontade de comer alguma coisa específica, seja por causa do sabor daquilo, seja porque você tem o hábito de comer, porque você sempre come naquele horário, independentemente da fome ou não, seja para se distrair, você está entediada ou você está trabalhando e você quer parar e a comida é um motivo para você fazer isso, seja também para fazer regulação emocional. O que é regulação emocional? Sua emoção está aqui, acontece um problema com você e sua emoção vai para baixo e quando você come você volta ao normal. Isso é fazer regulação emocional atrás da comida, é o termo que se usa bastante na psicologia, né, hoje em dia. E isso acontece porque um dia que você estava mal você comeu, se sentiu um pouco melhor depois e aí você se acostumou a fazer isso. E existe comer porque você acha uma coisa muito gostosa e se sente bem quando come aquilo, ou você vê aquilo, você tem vontade de comer. Então, tem vários e vários motivos aí que fazem a gente ter essa vontade de comer. A Carlen aqui comentou: sofro muito com a vontade de comer porque na minha casa as outras pessoas não têm nenhum cuidado especial com a alimentação, então temos muita coisa tentadora à disposição. Bacana. Vou responder. Fome noturna é normal? Então, Leia, depende muito. Porque o que é fome noturna? É ter fome à noite, ok. Mas podem ter dezenas de causas para a pessoa ter fome à noite. Por exemplo, ela comeu mal durante o dia. É a mais comum. Se a gente pegar ali probabilidade estatística, o mais provável é que você esteja comendo pouco no café da manhã e no almoço. Por isso que você tem mais fome à noite. Uma das mensagens mais comuns que eu recebo aqui é: eu faço tudo certinho no café da manhã, no almoço, aí chega à noite, eu tenho muita fome e estrago tudo. O problema não é a noite, o problema é que você comeu pouco no café da manhã e no almoço. Então, primeira coisa para resolver em relação a isso é aumentar a proteína no café da manhã, aumentar a proteína no almoço. Dependendo do caso, até experimentar fazer um lanche com um pouco mais de proteína. E aí você janta normalmente. Essa é uma das causas. Outra causa, a pessoa se habituou a comer por emoção à noite, né? Chego em casa, eu quero comer um doce, um chocolate, não sei o quê. Mesmo sem fome, você fica procurando alguma coisa específica para comer. E aí a questão é mais emocional. Como você é aluna lá da escola, dá uma assistida na aula Fome Emocional, tá? Mas esses são dois motivos aí mais comuns, podem haver outros. Não é um problema necessariamente ter fome à noite. Você tem que entender por que você está tendo fome à noite. É porque você está comendo pouco? É porque na verdade não é fome? Entendeu? Então você tem que ir analisando esses pontos. E também você pode analisar se você está dormindo bem, né?
tentar ir dormir mais cedo, melhorar os hábitos de sono. Lá na escola também tem uma aula sobre a questão do sono. Então, tenta olhar todos esses pontos. A Maria aqui comentou, depois que comecei o PE, deixei de ter vontade de comer, sem fome. Então, esse é um ponto que eu queria comentar com vocês. Existe muita confusão entre essa coisa de fome e vontade de comer. Por quê? É muito comum a pessoa me falar o seguinte: Felipe, meu problema não é fome, é vontade de comer. E aí, essa mesma pessoa, daqui 2 semanas, chega e me fala: depois que eu aumentei a proteína, eu não estou mais tendo vontade de comer. Mas peraí, se era só uma vontade de comer, como que isso foi resolvido por comer mais proteína? Então, na verdade, você não estava sabendo identificar. Não era vontade de comer. Era uma espécie de fome. Às vezes uma fome até específica por proteína que você não estava percebendo e confundia com vontade de comer. Talvez você pensasse, mas eu já almoçava e ainda estou com fome, deve ser vontade de comer. Não, você fazia uma refeição pobre em nutrientes e continuava com essa fome ao longo aí do seu dia e coisa assim. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de vontade de comer, eu acredito muito nisso e eu vejo que dá muito resultado. Antes de mais nada, o primeiro passo sempre tem que ser se nutrir melhor. Pelo menos metade das pessoas aí, quando passa a se nutrir melhor, essa suposta vontade de comer diminui muito ou some, como no caso da Maria. Então, a primeira coisa é descartar essa questão de: será que é vontade de comer ou será que eu estou me nutrindo mal? E como a gente sabe que é praticamente impossível você ganhar muito peso se nutrindo muito bem, se você tem sobrepeso, a chance de você estar se nutrindo mal é gigantesca. Então é muito difícil encontrar alguém com 10, 20 quilos ou que engordou todo esse peso comendo muita proteína. Muito difícil. Então, a primeira coisa é essa. Primeiro passo. Eu tenho vontade de comer. Primeiro passo, se nutrir melhor. Como que você vai se nutrir melhor? Aumentando a sua proteína. Isso vai ajudar muito. Então, aumenta a proteína no café da manhã, aumenta a proteína no almoço, aumenta a proteína no lanche da tarde, se você fizer lanche da tarde, e aumenta a proteína no jantar. Primeiro passo, para muitas pessoas isso vai resolver ou diminuir essa suposta vontade de comer. Então, começar por aí, tá? Eu vejo que muita gente pula isso. Vai querer direto ir para a questão emocional, sendo que é uma questão mais básica. Falta de nutriente, falta de proteína. E aí vai ser muito complicado, porque você vai ter que exercer ali um controle mental, trabalhar muito a parte emocional, sendo que, na verdade, é uma coisa mais fisiológica. Então, o primeiro passo é esse, tá? Deixa eu ver aqui. Então, esse é o primeiro passo. Deixa eu ver a pergunta da Merícia. Existe uma memória afetiva de comida? Percebo que fico meses sem nem lembrar daquele alimento. Quando como, parece que abre uma porteira. Você fica lembrando daquele alimento. Acho estranho. Então, Merícia, eu não sei se eu usaria esse termo memória afetiva, mas sim, a gente sabe que se você ficar sem comer um alimento, a tendência é que no médio prazo ali, a vontade de você comer ele diminua ou suma. Agora, se você come alguma coisa todos os dias, é muito mais difícil de você ficar sem ele, entendeu? Você sempre vai ficar reforçando essa vontade de comer de novo. Então sim, o próprio Meno, pesquisador que eu cito bastante, no livro dele ele comenta sobre isso, que se você fica sem um alimento, a chance da vontade de diminuir é grande. Se você come todo dia, a vontade de você continuar comendo vai continuar. Então faz todo sentido essa sua percepção, isso já foi observado, tá? E aí achar um equilíbrio, né, entre isso. Claro que existem casos e casos. Às vezes, se você está com muita vontade de alguma coisa, você vai lá, come, mata a vontade, pronto. Mas tem coisa que, se você insiste em colocar todo dia, vai ficando muito difícil de você manejar sua dieta, sua alimentação. Então, vai ser mais fácil você não colocar aquele alimento diariamente, que vai ser a melhor maneira de você diminuir o consumo dele.
A Marília colocou, tenho ansiedade por doces. Então, vamos analisar essa frase. Na verdade, não se tem ansiedade por doces, tá? Você pode ter ansiedade. Ansiedade aí é um negócio que você... não está me faltando a palavra, mas vamos dizer assim, ansiedade é um quadro que você pode resolver em terapia, fazendo uma TCC, por exemplo. Às vezes você só é uma pessoa que fica ansiosa de vez em quando e não tem necessariamente ansiedade, tá? Mas vamos supor que você realmente tem um quadro clínico de ansiedade. Comer doces não diminui a ansiedade, tá? A gente tem estudos sobre isso e comer um doce não vai te acalmar. Na verdade, o doce não tem nenhum efeito calmante. Em algumas pessoas, inclusive, o açúcar deixa a pessoa mais ansiosa ainda, se a gente olhar pela questão mais bioquímica, tá? Então, nenhum doce tem esse efeito calmante. Doce não tem efeito calmante. O que pode existir, talvez, é que você está habituada, quando está nervosa, a comer doce. E como a ansiedade é uma coisa que acaba passando com o tempo, dificilmente alguém fica 24 horas do dia ansiosa. Você tem ali um momento que você tem mais ansiedade e daqui 1, 2, 3 horas isso vai passar. Só que, se você ficasse 3 horas sem fazer nada, ela ia passar também. Mas, dentro desse período de 3 horas, você foi lá e comeu doce e acaba atribuindo que, quando eu como doce, minha ansiedade diminui. Então você meio já se sujeita a isso. Deixa eu comer o doce que eu já vou ficar calmo. Você já está entrando nesse estado antes mesmo de comer o doce. Entendido isso, o que acontece muitas vezes é que a pessoa, quando ela começa a se alimentar melhor, ela coloca na cabeça que ela não pode comer doce. Comecei uma dieta, eu não posso comer doce. E aí você acaba criando um efeito chamado efeito do fruto proibido, que vem desde lá do Adão e Eva, né? Que justamente o que você não pode comer é o que mais vem na sua cabeça. Então, por você colocar na sua cabeça que você não pode comer doce, você fica pensando no doce e você fica com vontade de comer doce, que aí talvez você chame de ansiedade de doce. E aí isso é muito mais fácil de resolver. É só você mudar sua mentalidade em relação à dieta. Você entender que você não precisa ficar sem o doce, que o doce não é proibido, que se você comer doce, você não vai estragar toda a sua dieta. Então, entender todos esses pontos, ter um entendimento maior do processo, vai ajudar muito nisso. E aí dá pra gente entrar para a própria questão da vontade, né? Tô ali no meu dia, me deu uma vontade de comer doce. Não sei qual motivo, mas tô com vontade de comer doce. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Primeiro, aquela coisa que eu falei no comecinho, que é você está bem nutrida, está comendo bem proteína no dia, etc. Não estou. Então começa por isso. Sim, já estou. Ok. Vou supor que você é uma seguidora minha há algum tempo e já começou a aumentar a proteína, porque geralmente as pessoas não fazem isso. Então, a questão é a seguinte. Você teve essa vontade. O que a gente tem que entender sobre vontade? Primeira coisa, vontade vem e vontade vai. Ou seja, você pode ter vontade de fazer alguma coisa e depois essa vontade passa. Vou dar um exemplo. Ontem de manhã, acordei ali 7 da manhã, tenho treino às 8, fiquei com vontade de ficar na cama dormindo. Levantei, mesmo sem vontade, me troquei e tal, e aí a vontade de ficar deitado passou, tá? Esse é só um exemplo. Mas a questão é que a gente tem várias vontades durante o dia e elas passam. Então, não necessariamente você precisa atender todas as suas vontades, tá? Isso é diferente de, por exemplo, passar fome. Estou com fome e não vou atender a minha fome. Não, é vontade. Às vezes aqui no meio da live pode me dar vontade, olha, eu quero acabar essa live e deitar. Quero acabar essa live e assistir TV. É uma vontade que vem e passa. E eu não vou atender essa vontade, vou continuar falando aqui. E aí eu vou parar de ter essa vontade, entendeu? Acordei com muita vontade de viajar. Tá bom, mas hoje eu tenho que trabalhar, eu não tenho dinheiro para ir viajar.
Você pode ficar com essa vontade de viajar mais um tempo e depois ela vai embora. Você estava no shopping, você viu ali uma roupa muito bonita. Você vai olhar e você descobre que ela custa R$ 3.000. Não vai dar para atender essa vontade. Você vai continuar pensando na roupa um tempo e depois isso vai embora. De repente, no dia seguinte, você pode até pensar, nossa, eu realmente cogitei comprar aquela roupa parcelando em 12 vezes. E eu acho que eu ia me arrepender se eu tivesse feito isso. Me deu com a vontade na hora e agora parou. Não estou mais com vontade. Não é que você vai ficar sofrendo por aquela roupa a sua vida inteira até comprar. Não, não acontece isso. E é a mesma coisa com comida. Acontece muito, por exemplo, estou com muita vontade de um doce. Aí a pessoa não tem o doce em casa. Ela vai lá, pede o doce no iFood. Aí o doce chega depois de 40 minutos. Quando chega o doce, muitas vezes a pessoa não está mais com tanta vontade daquele doce. Por quê? Porque passou o tempo e a vontade vem e vai. Outro exemplo bom. Você foi viajar para outro país. Lá você comeu um prato muito gostoso. E aí, meses depois, aqui na sua casa, te dá muita vontade de comer aquilo. Só que aí tem um problema. Não tem esse prato aí na sua cidade. Tem só em outro país. O que vai acontecer? Você vai passar vontade e depois de um tempo você não vai mais ter essa vontade. E passou, porque você sabe que não era possível comer aquilo, você teve a vontade e tal, depois passou. Então, a vontade, ela vem e vai. Muitas vezes a gente se condiciona a nunca... A gente se condiciona sempre a atender à vontade quando o assunto é comida. Estou com vontade de doce, eu vou comer doce, pronto. Estou com vontade de comer aquilo, vou comer aquilo, pronto. Sendo que, em várias outras coisas, em várias outras áreas da sua vida, você acaba não atendendo todas as suas vontades. Quem nunca acordou com vontade de não ir trabalhar, mas foi? Quem nunca ouviu o bebê chorar e pensou, ai, tá muito frio, eu não vou levantar lá para pegar o bebê, mas foi mesmo assim. Então, a gente está acostumado a não atender todas as vontades em outras áreas da vida, mas na questão da alimentação a gente se condicionou a sempre atender as vontades. E eu acho que em praticamente todas as áreas da vida é importante a gente não atender todas as vontades para atingir objetivos. Por exemplo, eu postei até nos meus stories, eu trabalhava em outra área, eu quis mudar para a área de nutrição. E eu sabia que eu ia ter que usar o Instagram para isso, senão eu não ia conseguir fazer essa transição de carreira, né? E eu me forcei ali no primeiro ano a fazer um post todos os dias. Tinha vários dias que eu não tinha vontade de postar, que eu queria fazer outras coisas, não queria sentar ali para fazer meu post, não queria estar lá e fazer um story, mas eu fiz mesmo assim. Se eu tivesse atendido as minhas vontades, eu não ia ter conseguido trocar de carreira. Alguém que está estudando para um concurso, vários dias a pessoa não vai ter vontade de estudar. Se ela atender essa vontade sempre, ela não vai conseguir passar na prova, não vai conseguir o emprego que ela queria e vai se arrepender por causa disso. E é a mesma coisa na alimentação. Se a pessoa atender todas as vontades que aparecem, ela não vai conseguir emagrecer, ela vai continuar com alguma doença, ela vai ficar infeliz com o corpo dela e depois ela vai se sentir culpada. Muitas vezes o negócio é tão rápido que a pessoa come, enquanto ela está comendo, ela já se arrependeu de atender essa vontade. Então, é uma coisa que acaba não valendo a pena, né? Porque você faz isso e se arrepende muito rápido. Até essa coisa da academia, se eu ficasse dormindo e não fosse treinar, quando desse um pouquinho de tempo, eu já ia pensar, putz, eu não fui treinar para ficar aqui deitado. Você não sente orgulho dessa decisão, né? Você não devia ter feito isso. Mas quando eu vou treinar e volto para casa, eu nunca vou pensar, eu devia realmente ter ficado dormindo. Não, fui lá, treinei, fiz o que eu tinha que fazer e gostei de ter feito isso. E é bem semelhante essas questões. Tô com vontade de comer pizza hoje à noite. Mas isso não vai muito ao encontro dos meus objetivos, né? Então vou comer outra coisa aqui. Vou pedir também alguma comida, mas algo com mais proteína e menos energia. Depois de fazer essa refeição, dificilmente você vai ficar pensando, eu devia ter comido a pizza. É muito mais fácil você, depois de comer a pizza, ficar pensando, não devia ter pedido essa pizza. Nem estava tão gostosa assim.
Às vezes está muito gostosa nas primeiras mordidas que você dá e depois você começa a pensar, será que eu devia ter feito isso mesmo? Então, quando a gente acaba tomando uma decisão que vai ao encontro do que a gente realmente quer, a gente costuma ter orgulho disso. E o que acontece muito é a pessoa se sentir muita culpa, né, por comer essas coisas que ela acha que não deveria comer, e aí ela entra numa espiral negativa e faz várias e várias opções ruins. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Deixa eu continuar aqui. A Merícia comentou aqui, quando a gente está triste até o vento parece nos engordar. Então, Merícia, isso aí é dois motivos. Primeiro, tem pessoas que acabam usando muito doce para fazer essa regulação emocional mesmo. E segundo, é que às vezes esse sentimento de tristeza, você começa a ter até uma espécie de distorção corporal. Na verdade, você não engordou, você só acha que engordou. Na verdade, você está igual, mas você se olha no espelho e se acha mais feia. E tudo isso vai influenciando. Uma coisa vai puxando a outra, você começa a achar que, bom, já que eu não estou emagrecendo mesmo, eu vou comer, sabe? Umas coisas assim. E isso é muitas crenças, assim, pensamentos ruins que acaba te levando para o buraco. Veio uma pergunta aqui de excesso de whey, dieta com... Não entendi, Mari, mas assim, não tem nenhum problema de você consumir bastante whey, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem, um comentário. Deixa eu descer aqui o chat. Bom dia para quem está chegando. A Cel aqui falou que faz todo sentido. É isso. Então, pessoal, a gente está na questão aqui da vontade de comer, tá? E o que a gente pode fazer, então? Vamos lá repassar. Primeiro, ter certeza que a dieta está nutritiva, está comendo uma quantidade boa de proteína, que a maioria das pessoas não faz, pula essa etapa, que é mais básica. Segundo, entender que você não precisa atender todas as suas vontades. Ao mesmo tempo, de também entender que não é que essas coisas são proibidas. Porque você colocar na sua cabeça que algo é proibido vai aumentar a sua vontade, tá? A questão é você tomar decisões, você entender que comer isso nessa frequência não vai me levar para o que eu realmente quero, que é me deixar mais saudável, que é perder peso, etc. Tá? Então é uma decisão, mas você sabe que você pode comer isso, você só decide não comer. E aí fica muito mais fácil de você lidar com vontades quando você está tomando essa decisão ao invés de alguém impor para você, estou fazendo uma dieta aqui que não pode comer tal coisa. Não é você que está tomando essa decisão, né? É a dieta que você entrou que está te impondo isso. E aí você não vai ter tanta convicção no que você está fazendo. Então, segundo passo é esse, você entender que não precisa atender todas as vontades, saber que vontade passa, ao mesmo tempo que saber que, olha, se você realmente quiser muito, você pode comer o que você quiser. A questão é só você conseguir balancear isso. E o terceiro ponto é que muitas vezes você pode tentar encontrar outras maneiras de atender essas vontades. Por exemplo, você gosta de comer algo doce após a refeição. Você pode colocar algo doce que também seja bom para o seu padrão alimentar ali. Você pode colocar algo doce que não vai atrapalhar a sua relação proteína-energia. Então você pode colocar uma receitinha doce com whey protein, pode usar uma receita do comer sem culpa, pode comer talvez 2 quadradinhos de chocolate 70%. Então você pode encontrar alternativas para você matar um pouco dessa vontade, por mais que não seja a mesma coisa. Porque alguém pode falar, eu comi um brownie todo dia depois do almoço. Se eu comer 2 quadradinhos de chocolate não vai ser a mesma coisa. Se eu comer um docinho de whey não vai ser a mesma coisa. Ok, só que seu brownie tinha 400 calorias e 60 gramas de carboidrato, além da gordura.
e ainda te dava fome à tarde. Você percebe o peso que ele tinha? Por mais que de repente o docinho de whey não seja a mesma coisa, ele mata um pouquinho da vontade de whey, da vontade de doce, ao mesmo tempo que você economiza ali 300 calorias, economiza ali 50 gramas de carboidrato. E aí para o dia a dia você fica com essa receita e eventualmente você come aquele brownie que você comia todo dia. Então você fez um meio a meio ali, né? Você atende um pouco à vontade em troca de vários benefícios aí para sua alimentação, para sua dieta, para sua saciedade. E muitas pessoas, depois de um tempo, já se acostumam tanto a esse docinho alternativo que passam a realmente gostar bastante dele. E às vezes vão até estranhar comer o normal. Isso acontece bastante se você dá essa oportunidade, tá? Então, você encontrar uma maneira mais sustentável de atender certas vontades ajuda demais. O Comer Sem Culpa ajuda muito nisso, procurar receitinhas proteicas, ou procurar mesmo alternativas que tenham menos caloria para essa questão do doce, vale a pena, tá? Outra questão até a Edna falou, faço brownie com abobrinha, farinha de frango e cacau. É uma maneira de atender essa vontade em troca de menos energia, mais proteína e tal, e vai ajudar muito. Outra questão é você identificar se essa vontade que você tem realmente é hábito de parar para comer alguma coisa, é tédio, é porque você está triste, é porque você está feliz. E uma vez que você identificar isso, você ir tentar mudar esse hábito. Eu sempre paro para comer um bolinho. Tenta então só tomar um café, tenta então só tomar um chá. Você para da mesma forma, só que você consome outra coisa. Tenta trocar esse bolinho por outro tipo de bolinho, um bolinho de whey, por exemplo. Ou então tenta fazer outra atividade ao invés de ir lá comer. Para fazer outra coisa, para dar uma caminhada, para fazer um alongamento, para fazer um exercício, para ler 10 páginas de um livro, não sei. Você colocar outra atividade no lugar. Isso vale para as outras situações também. Eu como porque não tenho nada para fazer. Comece a procurar outras atividades para colocar no lugar. Então, identificar, eu como porque eu estou triste. Será que você não pode fazer alguma outra coisa? Será que você não pode ligar para alguém? Será que você não pode ver um filme, ler um livro, dar uma caminhada, fazer um exercício? Procurar outras atividades para colocar no lugar, tá? É uma coisa que você pode fazer também. E outra coisa que dá para você fazer, como justamente eu falei que a vontade passa, quando você tem muita vontade de comer alguma coisa, o que você pode fazer é justamente incluir atividades para esse tempo passar. Eu vou tomar um banho. Eu vou dar uma caminhada. Eu vou ligar para o meu filho. E aí passou meia hora e pronto, sua vontade foi embora. A pior coisa é você ficar só pensando naquilo, né? Então, veio vontade, tenta se distrair com alguma coisa que essa vontade pode ser que ela passe. E aí já está resolvido. Ou tem muita gente que sugere, toma um copo d'água. Você vai lá, enche o copo, bebe o copo d'água, e aí você sai da cozinha e tal, e aí quando você vai ver a vontade passou, tá? Então, todas essas coisas vão ajudar você nessa questão da vontade de comer. Agora, é importante ter em mente que todas as pessoas têm vontade de comer. Inclusive quem é magro, inclusive quem emagreceu, não é uma coisa exclusiva sua. Todo mundo tem. Então é uma coisa que a gente pode dar jeito, sabe? Não é uma coisa, o meu problema é que eu tenho vontade de comer. Todo mundo tem. Então saiba que tem jeito para reduzir isso sim. A Merícia perguntou aqui, ao reduzir a ingestão de doce, as nossas papilas gustativas sofrem alguma alteração? Pois hoje acho tudo muito doce e enjoativo, é percepção real? Sim, Merícia, as nossas papilas gustativas, elas mudam de acordo com o que a gente oferece para elas. Se você come coisas pouco doces, elas vão se adaptando a isso. E aí você começa a achar a coisa pouco doce mais doce. E aí quando você come o que você achava muito doce antes, você vai achar extremamente doce. Isso acontece muito, por exemplo, a pessoa acha café puro horrível.
ela insiste em tomar por uma semana, 2 e ela passa a gostar do sabor. Por quê? Porque as suas papilas se adaptaram a isso. Isso acontece por quê? Porque antigamente, bem antigamente, a gente não tinha essa opção de comida que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, uma tribo se mudava para um outro local e as comidas de lá eram diferentes. Se todo mundo achasse aquilo ruim e não conseguisse comer, as pessoas iam morrer. Então, por mais que no primeiro momento as pessoas achassem as comidas da região ruins, se ela fica insistindo no consumo, começa a haver uma adaptação e você passa até a gostar. Inclusive, uma das técnicas, né, por exemplo, para trabalhar com paladar infantil ou pessoas que têm, ou crianças que não comem nada, é usar uma regra de oferecer 10 vezes o mesmo alimento. Você só pode dizer que você não gosta de alguma coisa depois de comer 10 vezes esse alimento. Sendo que cada vez que você reintroduz, você tenta mudar a preparação dele. Uma vez faz cozido, depois faz grelhado, depois faz assado, depois faz na panela, depois faz com outro molho, depois faz com tempero. Dificilmente vai chegar às 10 vezes e a pessoa não vai ter gostado. Dá muito certo isso e a gente vai se adaptando. Então, sim, por exemplo, tem pessoas que eu conheço que odiavam chocolate amargo. Começaram a comer o 40, depois o 50, depois o 60. Hoje em dia, a mesma pessoa que odiava o 70 só gosta do 85. Por quê? Porque foi ajustando as papilas. E o que a gente vê muito hoje? A gente vê que as pessoas estão muito acostumadas a comer só alimentos ultraprocessados. Só está acostumado a comer batata frita, sanduíche, esse tipo de coisa. E são alimentos que eles vão ter ali realçador de sabor, eles vão ter um monte de açúcar e sal ao mesmo tempo. Eles vão ter várias coisas que vão deixar o seu paladar muito viciado naquilo. E aí, quando você come uma fruta, você vai achar muito sem graça, você vai achar pouquíssimo doce, porque você está acostumado a comer um negócio super industrializado que tem muito mais realce de sabor. Agora, se você ficar um tempo sem comer essas coisas, comer mais comida de verdade, você vai começar a achar algumas frutas muito doces. E aí você até vai estranhar quando você comer ultraprocessado. Só que aí, se você voltar a comer ultraprocessado, você vai se acostumar com ele de novo. Comigo, por exemplo, quando eu era adolescente, eu gostava muito de refrigerante. Era um dos meus alimentos preferidos. Até que um dia eu resolvi parar de beber, fiquei ali sem beber. E quando eventualmente eu tomo uma Coca-Cola normal, faz tempo que eu não tomo, mas a última vez que eu tomei, eu achei muito estranho o sabor, não achei gostoso. Então eu não tomo, porque eu acho ruim e eu sei que tem um custo grande ali de energia e tal. Só que se eu passar a tomar Coca-Cola todo dia, eu vou voltar a gostar. E não tem nenhum benefício nisso pra mim, né? Então eu continuo tomando eventualmente uma zero, um Guaraná zero, ou coisa assim, que não tem problema. Agora, normal, eu acho muito estranho o sabor, mas antes era o meu alimento favorito. É tudo questão de realmente adaptação aí das papilas. A Edna comentou aqui. O que é legal no PE é que você vai perdendo gordura sem perceber. Quando vesti uma calça ontem estava super larga. Meu irmão também estava fazendo e já perdeu bastante peso. Eu e ele tomamos cerveja. Que legal, Edna. Eu acho que essa sensação do sem perceber é porque quando você começa o PE, você não necessariamente entra com aquela mentalidade de começamos o PE, a partir de agora pode comer isso e não pode comer aquilo. Não, você só vai ali melhorando sua alimentação, tentando seguir a relação proteína-energia, sem alimentos proibidos, e essas mudanças que podem parecer sutis vão te dar muito resultado. E você não tem aquela ideia de entrei na dieta, sabe? Essa coisa que não dura muito. Felipe, sempre priorizo proteínas nas refeições, mas depois de 1 hora já estou querendo comer novamente. Será que é falta de nutrientes na refeição ou fome emocional ou fome de verdade? Então, Mônica, o que você pode fazer é pensar, nessa 1 hora depois, você comeria, por exemplo, ovo? Você comeria um frango desfiado? Se você pensar, não, isso eu não comeria. Eu comeria um pãozinho, eu comeria um chocolate, eu comeria um bolo. A fome, ela não é tão seletiva, sabe? Assim, meio que vai qualquer coisa.
A vontade de comer são por coisas específicas. Estou com fome de pão de queijo. Não, não é fome, é vontade de comer pão de queijo. Estou com fome de tal coisa. Geralmente a vontade é de tal coisa, não é de qualquer coisa. Estou com vontade de comer qualquer coisa, inclusive um fígado acebolado, aí provavelmente é fome, tá? No seu caso, Mônica, pode ser que você esteja simplesmente ingerindo poucas calorias para o que você precisa, ou comendo pouco volume de refeição, tá? Pode ser essas opções, e aí você tem que analisar se é fome ou vontade de comer. Como identificar essa estratégia mesmo. É uma coisa específica ou não é? Geralmente, se é alguma fome específica, é vontade de comer. Se não é, se você comeria ovo cozido com fígado, então provavelmente é fome. A Neia comentou aqui: aconteceu comigo ontem, não consegui comer o bolo achando muito doce. Quando a gente tem uma alimentação mais limpa, um paladar mais limpo, comendo mais comida de verdade, fica muito mais fácil não achar tão bom essas coisas, né? Você já está acostumado. Agora, se passasse a comer esse bolo todo dia, daqui uma semana você já ia estar super adaptada e ia conseguir comer muito desse bolo. Que bom que a gente conseguiu sair desse negócio, né? No seu caso, conseguiu sair disso, dessa vício, não é bem um vício, mas o seu paladar fica viciado a essa questão de alimentos muito processados. Interessante, eu cortava o maracujá, enchia de açúcar e comia. Hoje como puro e acho muito doce. Exatamente. É a evolução do paladar. Isso eu acho que é muito importante para você realmente conseguir ter hábitos alimentares melhores. Você tem que fugir um pouco de comer só coisas super processadas. Tem muito sódio, muito açúcar, óleo e tal, realçador de sabor, esse tipo de coisa. Fica difícil você comer bem se você só aceita alimentos assim, né? Então, mas é um processo. Você vai colocando mais comida de verdade e não é que, eu vou me acostumar com uma coisa ruim. Não é isso. É que seu paladar vai mudando. Tanto que depois você vai achar coisa que você achava maravilhosa ruim também. Você não está adaptado a comer isso sempre. Hoje só tomo café sem adoçar. Quando coloco leite em pó já acho bem doce. Então, tem gente que não consegue tomar café se não colocar bastante açúcar. E a questão do paladar está muito acostumado a isso. E aí tem que fazer o processo. Vai ser ruim no começo, mas depois vai ser bom. Principalmente para a sua saúde, né? Sou aluna do PE, estou mudando muitas coisas. Ontem saí, tinha um filé de peixe frito. Acabei comendo, me senti culpada por ser frito. Então, Cris, o que a gente pode avaliar nesses casos é o seguinte. Você está seguindo o PE, saiu para comer, o que é uma exceção, né? E tinha filé de peixe frito. Você acabou comendo. A questão é que a gente não deve acabar comendo. A gente tem que decidir. Eu quero comer esse peixe frito ou não quero? Eu quero porque eu gosto muito de peixe frito, eu vou comer ele sim. Ok, você escolheu comer o peixe frito. Você aproveite o sabor daquilo, se é algo que você gosta muito, e bola pra frente. Agora, costuma ser ruim quando eu estava lá e acabei comendo. Não achei tão bom e ainda me senti culpado depois por ter comido algo com muita energia. É isso que você tem que pensar na sua tomada de decisão. Pensa da próxima vez que você for nesse restaurante ou que você sair para comer. Você vai querer repetir esse peixe frito? Não estou nem falando qual é o certo ou errado. Às vezes você pode repetir e você encaixar ele aí no seu dia a dia. A questão errada aí é você sentir culpa. Então você tem que analisar. Muitas vezes a gente acaba comendo no embalo, estou aqui e comi. E aí depois você vê que não valeu a pena. Você pode pensar, eu podia não ter comido esse peixe frito e ter comido um sorvete de sobremesa. Eu podia não ter comido esse peixe frito e no dia seguinte ter comido uma macarronada no almoço. Porque são exceções e aí a gente começa a pensar o que vale mais a pena. Será que vale a pena eu gastar uma exceção minha com peixe frito? Para alguns vai valer, para outros não vai valer. Então a questão é essa. Só não se deixar ser contaminada por essa coisa de errei, fiz algo muito errado e continuar comendo mal,
que isso é muito pior do que comer um peixe frito, tá? Mas é muito mais questão de você analisar a sua decisão e pensar da próxima vez o que você fará, para não sentir essa culpa. E se for comer alguma coisa, aproveitar o que você for comer. A sessão tem que ser aproveitada, tem que ser um momento bom. Uso adoçantes com sucralose, a Leia comentou, sem problema. Eu na semana não cedo às minhas vontades, mas domingo acabo cedendo. Então, Flávia, percebe que você atendeu uma... Eu nem penso na questão de ceder, porque senão parece que a gente sempre tem que ficar ali lutando contra. Não, é você atender ou não. É você pensar se quer ou não. Se você não quiser, você está beneficiando sua vontade de emagrecer também. Se você aceita sempre comer o doce, você também está negando a vontade de emagrecer. Então a gente sempre se colocar num papel que a gente está tomando decisão. Mas veja, se você escolhe comer bem todos os dias da semana e domingo você cede algumas vontades, já está muito melhor do que ceder as vontades todos os dias, tá? Só tem que tomar cuidado para ver se você não está, assim, sofrendo muito durante a semana e no domingo você exagera muito, assim, né? Mas se for uma coisa saudável, né, assim, evito comer ultraprocessados de segunda a sábado, no domingo eu faço uma exceção ou duas. Ok, tá? Só tem que ver como tá o equilíbrio disso aí. Felipe, eu não tenho fome pela manhã. Isso pode atrapalhar o emagrecimento, visto que nas outras refeições estou fazendo certo? Não, você não comer não vai atrapalhar o seu emagrecimento, tá? De forma nenhuma. Se você não come, você não está ingerindo energia, você está economizando sua ingestão de energia. Isso é bom. A questão é que às vezes você não come e isso aumenta sua fome e você acaba comendo mal depois, tá? Mas se você não tem fome, forçar a alimentação ali não vai contribuir em nada no emagrecimento. A Edna comentou, foi o que eu fiz ontem, fui na padaria e comi 2 ovos com bacon e um pão francês torrado, me programei para isso. Isso aí, foi lá, aproveitou, comeu e pronto, sem tristeza. Bom, pessoal, tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Aproveitem aqui, a gente ainda tem uns 10 minutos dessa live. Aproveitem para deixar suas dúvidas. Domingo que vem a gente tem mais uma live, todo domingo a gente tem live, para quem não sabe, né? Todo domingo a gente tem live. Cada domingo é um assunto diferente. E sempre que eu tiver lives novas eu vou avisando ali nos meus stories. Todos os dias nos meus stories eu respondo dúvidas sobre emagrecimento. É só vocês mandarem a pergunta ali na caixinha. Quem é aluno da escola de emagrecimento? A gente vai começar amanhã um novo desafio lá só para os alunos. Amanhã a primeira aula, 8h30 da noite. E aí a gente vai ter por 4 semanas essas aulas, tá? Então aproveitem para participar, para dar uma motivação extra, e quem é aluno novo realmente para aprender as bases ali e começar a aplicar direitinho. Então a gente vai começar o desafio amanhã, tá? Deixa eu ver se veio mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Bom, pessoal, então creio que é isso. Quem não acompanha meus stories, tenta ver, que tem bastante coisa ali. Quem ainda não me segue, aproveita para me seguir. Eu estou sempre falando de emagrecimento, de alimentação, dessa parte da mentalidade também. A Edna colocou aqui, já emagreci 20 quilos, não consegui emagrecer mais. Edna, a primeira coisa, tenha em mente que a maioria das pessoas que emagrece e depois não consegue mais emagrecer, reganha todo o peso. Então tenha muito claro aí na sua cabeça que é muito melhor você ficar com 20 quilos perdidos e não emagrecer mais do que recuperá-los, tá? Porque é o que acontece com a maioria. Só estou dando esse aviso porque é uma grande maioria, mais de aí quase 90%. Então é muito provável que isso aconteça com você também, se você ficar muito frustrado em relação a isso. Segundo ponto, o que você fez para perder 20 quilos pode não ser o suficiente para fazer você perder 30 ou perder 25.
Porque quanto mais peso a gente tem, mais fácil é de emagrecer. Mais fácil no sentido de a alimentação não precisa ser muito boa para você perder. Você tem 150 quilos, qualquer coisa que você fizer vai te fazer perder peso. É só você não tomar 3 quilos de refrigerante. É só você troca de 3 litros para 1,5 litro. Já vai emagrecer se tiver 150 quilos. Agora, quando você tem ali 70 quilos e quer para 68, aí não basta só tomar 1,5 litro de refrigerante ao invés de 3. Você vai ter que melhorar mais ainda essa sua alimentação. Você tem que aprimorar. A palavra-chave é aprimoramento. No seu caso, o que eu recomendo é que você aplique a relação proteína-energia nessa sua alimentação atual. Porque se você aplicar a relação proteína-energia, você vai conseguir melhorar o que você está fazendo. E aí você vai conseguir progredir com o seu emagrecimento, tá? Além disso, o que você pode fazer é adicionar treino de força, fazer algo parecido com musculação, qualquer coisa assim, e pensar em aprimoramento. A questão é o que eu posso melhorar do que eu estou fazendo, tá? Pensa sobre isso, Edna, que você vai conseguir aí perder esse peso. Eu tenho um livro sobre como sair do platô, eu tenho PE na prática, eu não sei se você é aluna, mas me manda uma mensagem se você quiser me perguntar algo mais específico. Mas assim, aplica a relação proteína-energia que você vai conseguir aprimorar sua dieta, tá bom? Meu mal é o sorvete, não consigo parar. Então, Vilma, mas por que você quer parar de tomar sorvete? Eu não quero. Eu quero continuar tomando sorvete para sempre. A questão é o seguinte: basta que você, ao invés de comprar sorvete, você simplesmente coma sorvete quando você vai no shopping. Vou lá no shopping, vou lá no melhor sorvete que tem, como um pote e você vai conseguir parar quando acabar seu potinho. Pedir um pote médio, um pote grande que seja. Come o pote, acabou. Você vai lá pedir outro, depois vai pedir mais um, vai gastar ali 80, 90 reais pedindo 3, 4 potes no sorvete, lá na loja de sorvete. Dificilmente. Você vai comer o potinho devagar, aproveitando bem, e é isso. É diferente de você ter um pote de 2 litros em casa, que aí você vai comendo. A questão é você passar a valorizar realmente o seu consumo de sorvete. Não comer qualquer sorvete, comer o melhor. E não ter em casa se você tem dificuldade no controle de quantidade de sorvete, né? Fora que se você come um sorvete tipo Que Bom todos os dias, você também está viciando o seu paladar nessa questão do ultraprocessado, né? Então, não tem por que parar o sorvete, mas você pode talvez valorizar mais o seu consumo de sorvete. Já que você gosta tanto de sorvete, não coma qualquer sorvete. Aproveite o consumo dele, escolha bem e prefira comer fora de casa. Essa live fica disponível? Sim, todas as lives ficam disponíveis, tá? Todas elas ficam gravadas. Bom, então, pessoal, acho que é isso. Dá um bom dia para vocês. Continuo com a caixinha ali aberto. A Cris perguntou, que desafio será esse para os alunos? Então, Cris, amanhã às 8h30 da noite a gente vai começar um desafio se transformando com PE. Vai ser um desafio de 4 semanas. Cada aula a gente vai ter, cada segunda-feira a gente vai ter uma aula onde eu vou falar questões importantes aí sobre alimentação, passar algumas tarefas. E os alunos da nova turma vão entrar num grupo de WhatsApp também para tirar as dúvidas comigo, tá bom? Então vai ser assim que vai funcionar esse desafio para os alunos da escola. Se você é aluna, você vai participar, é só aparecer nas aulas ou ver as gravações. Como o pão e meus calorões da menopausa aumentam, faz sentido? Olha, Jane, eu não sei se tem algum estudo sobre isso, eu desconheço. Mas a questão é, se é uma reação que você percebeu em você, tome ciência disso e perceba então, talvez, que não comer o pão vai significar aí que você vai ter menos calorão. E aí você toma a sua decisão, se você quer ter o calorão ou não. Tem muita coisa que é uma reação individual sua ao alimento, tá? Se você percebeu isso, não precisa uma confirmação a mais, vamos dizer assim, se é o que você sente.
Pode ser que tenha essa relação, pode ser que não tenha, mas assim, não faz falta não comer o pão, né? Vamos dizer assim, ou pelo menos com regularidade. Então, se você achar que não vale a pena sentir o calorão, você acaba evitando. Por exemplo, tem alimentos que eu acho que me dão enxaqueca e eu evito simplesmente. Eu não acho que vale a pena arriscar para ter uma enxaqueca. E aí você analisa se acha que vale a pena ou não. Muito boa essa live, tudo o que precisava ouvir. Grande abraço, continua nos motivando. Obrigado, Silvia. Obrigado pelas palavras e continue me acompanhando aí nos stories, nas caixinhas de pergunta, que a gente sempre continua. Se essa live vai ficar gravada, sim, pessoal, todas as lives ficam gravadas, tá bom? Eu sempre gravo as minhas lives, minhas aulas, etc. Então é isso, pessoal. Bom dia para vocês e até a próxima live domingo que vem e a gente se vê nos stories.